Oi, pessoal. Então, segue aqui mais um vídeo da nossa categoria de mecânica. Agora, para a gente falar um pouquinho das aplicações de leis de Newton e de forças peso e normal em sistemas formados por mais de um corpo. Quando a gente fala aí de sistemas de corpos na física, especialmente nessa área da mecânica, a gente está falando daquelas situações em que a gente tem dois corpos que estão interagindo ou que estão sendo acelerados em função de uma mesma força que está deslocando eles, tá? Então a gente vai ver aqui alguns exemplos mais clássicos que podem ser dois corpos em contato direto, se movimentando juntos, ou dois corpos conectados por um fio, tá? O que é importante da gente ter, assim, dentro desse padrão dos sistemas de corpos é que eles estão sempre se movimentando, sendo acelerados, ah, coletivamente. Então, em alguns momentos, a gente vai olhar para esse sistema como se eles fossem um corpo só, e em alguns momentos a gente precisa olhar para cada corpo isoladamente. Vai depender do que cada situação vai estar pedindo para a gente, tá? Bora então dar uma olhada com detalhe nesses tópicos. Então, como eu havia comentado com vocês, quando a gente tem sistemas de corpos, a gente está falando de dois corpos que estão conectados, estão se movimentando coletivamente, tá? Como toda outra aula de força-peso e força normal eu faço com o Garfield, e essa aqui é uma continuação dela, eu coloquei o Garfield aqui aparecendo como elemento também, tá? Para a gente continuar aí no mesmo, na mesma temática, digamos assim. Então, nessa primeira situação aqui, a gente pode ver o corpo A e o corpo B. Eu tenho o Garfield dormindo aqui em cima do corpo A. E se a gente fizesse uma força para movimentar o corpo A, em cima do corpo A, a gente sabe que, por consequência, o corpo B também se movimentaria e o próprio Garfield também se movimentaria, tá? Considerando que o atrito aqui está segurando ele no bloco, a gente ainda vai falar sobre isso em força de atrito. O que a gente sabe também é que isso aqui tudo vai se movimentar como se fosse um corpo só, né? Claro, vão existir forças aqui entre o corpo A e o corpo B, que a gente vai chamar de forças internas, então já vamos passar um marca-texto nisso também. Então, essas forças internas, elas vão ser aquelas forças que existem entre os corpos. Então, por exemplo, assim como o A faz força no B, o B vai fazer força no A. Então, por causa da terceira lei de Newton, dessa ação e reação, elas acabam se anulando e elas não alteram as condições do sistema. Em que sentido? Não é essa força que existe entre o A e o B que vai fazer esse sistema se movimentar como um todo. O que faz o sistema sair da sua inércia e começar um movimento, por exemplo, são as forças que a gente chama de forças externas, tá? Então, só elas é que vão tirar o corpo da inércia, que elas vão alterar o movimento daquele sistema como um todo. E como esse sistema vai se movimentar, os corpos vão se movimentar juntos, eles vão ter a mesma aceleração, tá? Então, eu consigo determinar a aceleração do sistema como um todo, tá? Então, sabendo a aceleração do corpo A, automaticamente eu sei a do B, eu sei a dos dois juntos também, tá certo? Aqui é a outra situação que a gente pode ter, né, de sistemas de corpos. Os corpos não precisam estar encostados um no outro, eles podem estar conectados por um fio. E esse fio pode ser tanto uma conexão que existe entre eles num plano, então poderia ser essa situação aqui da primeira imagem, mas com uma cordinha conectando eles. Tipo quando a gente está puxando, por exemplo, uma pessoa que está no skate, a gente amarrou uma corda na base do skate ou na própria pessoa. Imagino que vocês, quando crianças, fizeram isso em algum momento, tá? Ou a gente pode ter esses dois corpos conectados através, e esse fio passando por uma polia, que é essa estrutura, uma roldana, que fica aqui, polia ou roldana, tipo a gente tem nos equipamentos de musculação, né? E a gente daí vai pensar, então, que esse corpo aqui, ele fica pendurado, esse outro está conectado com ele, e a gente sabe, né, que se um corpo fica pendurado, assim, ainda mais se não existe nenhum tipo de atrito aqui, ou existe muito pouco atrito, a tendência é que esse corpo vai conseguir, vai cair, né? Ele vai ser puxado pela força gravitacional, e aí essa corda que está conectada com o corpo A vai acabar fazendo o corpo A se deslocar, tá? Então, o que que a gente vai fazer agora? Como eu falei, isso aqui, os sistemas de corpos, eles são uma aplicação das leis de Newton. Já falamos ali sobre tirar da inércia, a gente estava falando sobre força, sobre massas dos corpos, sobre aceleração, tirar da inércia. Então, na verdade, a gente precisa resgatar as nossas equações lá a nossa equação de lei de Newton, da lei fundamental da dinâmica,
que a gente chama, né, de frango meu amigo, ou força resultante igual a massa vezes a aceleração, para a gente conseguir descobrir qual é a aceleração de um sistema desses, tá? E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é detectar as forças ou a força externa desse sistema que a gente está analisando, tá? E é essa força externa que vai ser a nossa força resultante. Então, por exemplo, nessa situação 1 aqui, a gente pode considerar que a força que vai gerar a alteração de movimento desses corpos é essa força que essa seta branca está representando, vamos chamar ela de força F aqui, por exemplo, tá? Então, se eu quiser calcular a aceleração nessa situação, a minha força resultante vai ser essa força F que alguém chegou externamente foi fazer. Então, se eu quiser descobrir a força resultante, massa vezes a aceleração, no lugar da força resultante, eu vou entrar com o valor da força F. E no lugar da massa, o que que eu vou ter que substituir? A massa dos corpos que estão envolvidos. Aqui, nesse caso, a gente teria considerado o Garfield ainda, né, também, tá? Então, que foi o que está anotado aqui embaixo. Ó, como os corpos estão se movendo juntos, a gente considera que a massa do sistema é a soma das massas dos corpos. Ou seja, a massa total que eu teria que colocar aqui seria a soma ali da massa do A mais da massa do B mais a massa do Garfield ainda, né? No caso aqui da situação A, tá? E desse jeito, substituindo esses valores, eu consigo achar a aceleração que todo esse meu sistema vai se movimentar, tá? Na situação 2 aqui, a força que vai ser responsável por fazer esse sistema se mexer é o peso do corpo B. Por isso que a gente trabalha com o sistema de corpos dentro do capítulo de força-peso, tá? Porque a gente precisa lembrar da equação de força-peso para poder resolver o problema. Então, o fato desse corpo estar pendurado aqui, o corpo B está sofrendo essa força gravitacional, é essa força-peso que vai puxar esse sistema, vai fazer esse sistema sair da inércia. Então, nesse caso, a força resultante vai ser o peso do corpo B. Como é que eu poderia calcular o peso do corpo B? É a massa do corpo B vezes a gravidade, tá? E aí, de novo, usando a equação da segunda lei de Newton, no lugar da força resultante, eu vou botar o valor do peso do corpo, a massa é dos dois corpos, porque os dois estão se mexendo, e a aceleração eu também consigo calcular, tá? E aí, na terceira situação, esse corpo A, ele está aqui representado num tamanho maior que o B, para significar que o peso dele é maior do que o peso do corpo B. Então, se desse lado aqui eu tenho um peso que é maior do que o do outro lado, o que que vai acontecer? Eu vou ter uma força resultante que vai ser no sentido da força maior aqui, né? Seria o equivalente a eu estar pensando em algo linear assim, ó. É como se eu tivesse o corpo A aqui, o corpo B aqui, eu tivesse uma cordinha conectando eles, e a força que está puxando o A para cá é menor, é maior, desculpa, do que a força que está puxando o corpo B para cá. Então, a força resultante é uma menos a outra, né? É o lado do cabo de guerra que está vencendo, menos o lado do cabo de guerra que está mais fraquinho. Então, quem que é a força resultante nessa situação aqui? No caso, ela seria o peso do corpo A menos o peso do corpo B. Então, nota que em sistema de corpos a gente precisa resgatar as coisas que a gente já trabalhou da mecânica, né? Eu preciso lembrar das leis de Newton e eu também preciso lembrar da equação de força-peso para conseguir resolver. Bom, a gente vai agora fazer um exercício de exemplo e eu quero separar ele em duas partes, tá? Então, a gente vai agora primeiro fazer a primeira parte e depois o enunciado vai ser o mesmo, mas a pergunta vai ser um pouquinho diferente. Nessa questão está dizendo assim, ó, na figura ao lado, não abaixo, o fio inextensível, então é uma corda que não vai ser elástica, isso que ele quer dizer, que está unindo os corpos A e B, tem massa desprezível, tá? A polia e o fio, a gente vai considerar que não tem massa nenhuma. As massas dos corpos são massa do A, 4 quilos, e massa do B, 6 quilos. A gente vai considerar que essa massa, esses 6 quilos já está embutido o valor do Garfield, tá? Vamos supor assim, que o Garfield está aqui só para dar uma gracinha para a questão, tá? É para a gente desprezar o atrito
entre o corpo A e a superfície, ou seja, o corpo A não vai estar sentindo nenhuma força de resistência ao movimento dele. Ele vai sentir só a força de puxão que ele vai tomar aqui em função dele estar com essa corda conectada nele, tá? E a gente quer saber qual é a aceleração do conjunto e pede para a gente considerar que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Se a pergunta da questão, que é essa aqui, qual é a aceleração do conjunto, a gente vai lembrar que nós precisamos usar a nossa segunda lei de Newton. Então, em algum momento, a gente vai ter que resolver essa equaçãozinha aqui, que diz que a força resultante é igual à massa vezes a aceleração. O que que a gente vai lembrar? Que já que a gente está num sistema de corpos, a massa total vai ser a soma da massa de cada corpo. Então, no lugar desse M aqui, vai entrar a massa do A mais a massa do B, que no caso seria 4 mais 6, 10 quilos. Então, a gente sabe qual é o total da massa que vai estar sendo movimentado pela força resultante. Tá? Ao invés de pensar que eu tenho 4 quilos de um lado e 6 quilos do outro, eu tenho 10 quilos se movimentando. Eu olho para o sistema como se ele fosse não é produto, eu olho para o sistema como se ele fosse um corpo só, tá? Agora, quem é a força resultante nessa situação aqui? Porque se eu tenho um corpo pendurado, quem vai estar fazendo esse sistema se movimentar é o peso desse corpo que está pendurado. Então, nesse caso, a minha força resultante, ela é o peso do corpo B. Então, aqui no lugar da força resultante na equação, eu vou substituir pelo peso do B. Como é que eu calculo mesmo o peso do corpo B? É a massa dele vezes a gravidade. Então, a questão pediu para a gente considerar que a gravidade é 10. E a massa do corpo B é 6 quilos. Então, esse peso que vai estar puxando esse sistema para baixo vai ser 6 vezes 10. O nosso peso são 60 newtons. Lembrando que peso e massa são coisas diferentes. Então, por isso que a gente tem que fazer essa continha aqui, tá? Com isso, o que que a gente sabe, então? Que a força que vai estar deslocando esse sistema são 60 newtons, que o sistema tem 10 quilos, então, qual que vai ser a aceleração percebida? Para esse A ficar sozinho, o 10 vai passar dividindo. Então, 60 dividido por 10 vai ser igual à nossa aceleração. Isso significa, então, que a aceleração vai valer 6 metros por segundo ao quadrado. Aqui era a letra B aqui. Então, o que que a gente sabe? Tanto o corpo B quanto o corpo A estão sendo acelerados com esta aceleração. Eles estão mudando a velocidade deles com essa aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado, tá? Agora a gente vai fazer a parte 2 desse exercício. Bora lá, parte 2, ó. O enunciado é o mesmo, a gente considera ali as massas deles 4 quilos e 6 quilos. Aqui faltou só a unidade de medida, né? Então a gente tem que considerar que essas forças aqui vão estar em newtons. Mas ele pergunta para a gente quanto que vale a força de tração sentida pelo corpo A. Então, considerando que aqui do ladinho de cada uma dessas tem newtons escritos, certo? Quando ele pergunta qual é a força que está sendo sentida por um dos corpos apenas do sistema, o que que a gente tem que levar em consideração? Que a gente vai ter que olhar de maneira isolada para aquele corpo. Então, a gente vai fingir, nesse primeiro momento, que isso aqui não está interessando para a gente, tá? Então, a gente não quer olhar para esse lado aqui. O que que a gente tem que transportar só, utilizar ainda ali da primeira parte dessa questão? Aquele resultado que a gente achou de aceleração, tá? Então, ali na primeira parte da questão, a gente descobriu que em função desse corpo A estar fazendo parte de um sistema, ele está sendo acelerado com 6 metros por segundo ao quadrado, tá? E a gente sabe também a massa dele, lá do enunciado da primeira parte, a gente já estava sabendo. A gente sabe que a massa dele vale 4 quilos. Como é que a gente vai usar essas informações para descobrir a força de tração que ele está sentindo? Primeiro, força de tração é essa força que está sendo comunicada pelo cabo, pelo fio que está conectado nele. Então, é esta aqui, ó, que a gente sabe que está atuando nesta direção
porque a gente sabe que tem aquele corpo pendurado e que está puxando o corpo A junto em função de estar conectado com a corda. Então, essa força que a gente sente no fio é uma força de tensão ou uma força de tração, tá? E olhando isoladamente para o A, por isso que a gente apagou aqui do lado isso tudo, a gente vê que a única força que está atuando em cima do corpo A é essa força de tração, porque ele já tinha dito para a gente desprezar o atrito, então não tem nenhuma força contra lá para trás. Então, a nossa força resultante é a força de tração. Então, o jeito da gente descobrir quanto que ela vale é usando a equação da segunda lei de Newton. É resolvendo a equação que diz que a força resultante igual a massa vezes a aceleração. Porque se a gente calcula o valor da força resultante, a gente está automaticamente calculando o valor da tração. Elas são iguais, tá? Então, a gente vai usar aqueles dados que a gente já tinha coletado na primeira parte para conseguir descobrir isso. Então, se a massa do corpo vale 4 e a aceleração dele é 6, significa que a força resultante em cima dele tem que ser 24 newtons. Como a única força que está atuando em cima dele, que está alterando a velocidade, é a força de tração, logo, por consequência, a tração tem que valer 24 newtons, tá? Então, é assim que a gente resolve. Então, tem esses dois estilos de questões aí que a gente pode ter para sistemas de corpos. Ou a gente calcular a aceleração do sistema inteiro, e aí a gente tem que olhar para o sistema como um todo. E quando pergunta de uma força sentida especificamente por um dos corpos do sistema, daí a gente olha isoladamente para ele, certo? Pessoal, espero que essas explicações tenham ajudado vocês. Desejo aí uns bons estudos e qualquer coisa me mandem mensagem que a gente vai conversando e tirando as dúvidas, certo? Um beijo, até a próxima.